Cerca de 200 pessoas foram mortas em ataques atribuídos aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido contra várias cidades no sul do Sudão, segundo informações avançadas por uma organização não governamental. A Associação Emergency Layers, que reúne juristas e monitoriza as violações dos direitos humanos no Sudão, afirmou na sua conta na rede social X que as RSF atacaram civis desarmados, matando 200 pessoas, incluindo mulheres e crianças, e ferindo outras centenas. De acordo com as agências Europa Press e France Press, esta organização não governamental falou de um massacre nas cidades de Al-Qadaris e Al-Jalouat, apontando que os ataques incluíram execuções sumárias, raptos, desaparecimentos forçados e pilhagens. As RSF não responderam ainda a estas acusações, que se juntam a outras sobre atrocidades cometidas pelo grupo durante a guerra civil que dura neste país há quase 2 anos. A Emergency Layers disse que estes ataques brutais constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, salientando que as forças de apoio rápido são diretamente responsáveis por estas violações brutais contra civis desarmados. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou ao diálogo entre as partes em conflito no leste do Congo, horas depois dos rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, terem entrado nos subúrbios. Não há solução militar. O impasse tem de acabar. O diálogo tem de começar, disse Guterres na cerimônia da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. À medida que crescem os receios de que os combates possam evoluir para um conflito regional, os rebeldes têm avançado para o sul, em direção a Bukavu, a segunda maior cidade do leste da República Democrática do Congo. Os líderes dos blocos regionais da África Oriental e Austral apelaram a todas as partes para que mantivessem conversações diretas, mas o presidente congolês recusou repetidamente falar diretamente com o M23 e cancelou a aparição na Cimeira, enviando o primeiro-ministro para representar o Congo. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana convocou uma reunião a portas fechadas para discutir a crise. Kigali negou apoiar o M23 e o presidente Paul Kagame disse que Ruanda não tem nada a ver com os problemas do Congo. Os Estados Unidos alertaram sobre possíveis sanções contra autoridades ruandesas e congolesas. O Parlamento Europeu instou na quinta-feira a União Europeia a congelar o apoio orçamental direto a Ruanda. A União Europeia aprovou um novo pacote de sanções contra a Rússia, endurecendo restrições ao comércio e ao setor financeiro. A decisão ocorre enquanto Donald Trump pressiona por negociações. A União Europeia adotou esta quarta-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia, coincidindo com o 3º aniversário da invasão da Ucrânia. As medidas incluem a proibição das importações de alumínio primário russo e o bloqueio a 73 navios suspeitos de integrar a chamada Frota Sombra do Kremlin. As novas sanções ampliam ainda as restrições ao setor financeiro russo, incluindo 13 bancos do sistema SWIFT e revogando as licenças de 8 meios de comunicação pró-Kremlin. Apesar da pressão dos Estados Unidos para negociações sobre o conflito, o bloco europeu reforça sua postura punitiva contra o Moscou. A adoção formal das medidas deve ocorrer na próxima segunda-feira, durante uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que a Ucrânia nunca deveria ter começado a guerra, insinuando que Kiev poderia ter evitado a invasão russa em 2022. As declarações foram feitas após conversações entre Estados Unidos e a Rússia na Arábia Saudita.
Em declarações a partir do Mar-a-Lago, Trump afirmou que Kiev deveria ter evitado o conflito, mostrando pouca paciência para as objeções ucranianas sobre sua exclusão das negociações entre Estados Unidos da América e Rússia na Arábia Saudita. Trump defendeu que um acordo poderia ter sido alcançado antes da invasão, evitando perdas territoriais e humanas. As declarações podem abalar a relação dos Estados Unidos da América com aliados europeus e a Ucrânia, que vê Moscovo como um único agressor. O secretário dos Estados Unidos da América, Marcos Rubio, garantiu que a Ucrânia e os parceiros europeus não estão sendo excluídos do processo. Entretanto, as falas de Trump aumentam as incertezas sobre o apoio americano a Kiev. O ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, foi fortemente acusado de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após a derrota eleitoral do ano 2022. A Procuradoria-Geral da República do Brasil alega que Bolsonaro teria concordado com um plano para envenenar Lula e eliminar opositores. O ex-presidente é acusado de participar de um esquema que previa deslegitimizar as eleições, pressionar militares e até envenenar o atual presidente da República. O plano também teria como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, Bolsonaro e mais 33 pessoas atuaram para derrubar a ordem democrática por meio de um esquema chamado Punhal Verde e Amarelo. A denúncia é baseada em documentos, mensagens e arquivos digitais coletados pela Polícia Federal. Bolsonaro nega as acusações e afirma que não há provas. Se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. O Supremo Tribunal vai decidir se vai aceitar a denúncia e levar o ex-presidente ao julgamento. O governo moçambicano estuda a isenção do IVA sobre produtos da cesta básica como arroz, açúcar, óleo e feijão. A medida foi anunciada pelo Presidente da República para mitigar o impacto da carestia de vida no país. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, anunciou que o governo poderá isentar o IVA sobre produtos essenciais da cesta básica. A proposta visa reduzir o custo de vida e será discutida nos próximos conselhos de ministros. Entre os produtos que podem beneficiar da isenção estão o arroz, açúcar, óleo e feijão, considerados essenciais para o consumo diário das famílias moçambicanas. Chapo destacou que a medida busca avaliar as dificuldades econômicas da população. Além da alimentação, o governo avalia formas de mitigar o impacto do alto preço dos combustíveis. Embora os preços sejam influenciados por fatores externos, o Executivo pretende ainda estudar ajustes internos para reduzir os custos do consumidor final. Daniel Chapo fez estas declarações em Addis Abeba, na Etiópia, durante a 38ª Cimeira da União Africana.